Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live sobre florais de Bach e a nossa convidada hoje vai ser a Maria Alice Cavalcanti. Boa Eba! noite, Boa noite, minha querida amiga. Como é que você boa está? noite, tudo bem? Um pouquinho de frio, Tá né? um Esfriou um pouquinho. pouquinho aqui na ilha. Então, Maria Alice, é, se tu puder te apresentar, eu ia começar a falar de ti aqui, mas eu acho melhor tu mesmo falar, contar quem tu és, o que tu fazes. É, eu estou escutando que não sei se é teu som ou se é meu celular que tá dando uma ressoadinha assim no som. Será? Para Não, mim aqui tá tranquilo, tá tudo tá no mudo tranquilo? aqui, tá? Então tá. Pergunta pro pessoal aí como que tá. É, Olha a pessoal, Evinha aí, ó. Oi, então, olha, Eva. essa gente que a gente não vê há tanto tempo, né? Olha que querida. É, Então, muito bom. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Maria Alice Cavalcante, trabalho como terapeuta floral já há muitos anos, sou formada em psicologia, fui professora no curso de naturologia por 18 anos, aqui da Pedra Branca, aqui de Florianópolis, né, da Palhoça, e tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas, que apresentar os florais de bar, né? uhum. Essas alunas e alunos continuaram a sua caminhada como naturólogos e naturólogas, e é muito gostoso depois de um tempo a gente se encontrar e ter esse contato, né? É ótimo. Eu continuo atendendo como terapeuta floral e consteladora familiar e dando aulas de o curso de florais de Bach também, né, do programa internacional. Então, assim, é sempre muito gostoso poder estar falando dos florais, porque é algo que já, eu digo assim, já está no meu, já transpiro, assim, florais, né? Antes da Aham. gente conversar, peguei meu rescue. Então, assim, tem muita gente que conhece os florais e eu gostaria de saber quem aí ainda não ouviu falar dos florais, que não sabe do que se trata, porque é bacana a gente também poder apresentar os florais para quem não conhece, né? Exato, Para que as pessoas exatamente. se sintam muito, vamos dizer, tocadas a buscar. E eu Uhum. gosto muito de fazer essa fala de informação, porque Isso. eu vejo como os florais são tão benéficos na nossa vida, né? Na minha vida, vou falar de mim, que trabalho e que uso os florais Uhum. sempre quando eu estou com alguma situação de dificuldade, né? E, Aham. e aí eu vejo que os florais podem ser muito úteis, tanto É. para pessoas adultas, como para crianças, como para animais. É uma, vamos dizer, uma medicina, né, energética, porque ela atua nos campos sutis, ela não é uma medicina como um remédio para dor de cabeça, por exemplo, que você toma o remédio para dor de cabeça e imediatamente você, né, já sente que Aham. a Aham. analgesia da dor, vamos dizer. Os florais eles atuam de uma maneira diferente. Como que é isso, né? Eles entram em ressonância com aquele estado emocional ou mental que a pessoa está apresentando, que está no sofrimento, e cada flor, são 38 essências florais, elas vão manifestando o positivo daquele aspecto que a Aham. pessoa trouxe como aspecto negativo. Isso. Então, o que é bonito, né? A gente pode trabalhar qualquer estado mental ou emocional com os florais. Uhum. Eu Isso. não sei se você quer fazer uma pergunta específica, porque se deixar, você sabe que a professora vai falando, né? É, exato, é. Veja Não, se mas assim, é alguma pessoa interessante faz porque alguma pergunta. o pessoal que está aí assistindo pode fazer pergunta, pode tirar as dúvidas. Como a Maria Alice já falou, se alguém nunca ouviu falar em floral ou se ainda não experimentou essa terapia,
coloca aí para a gente saber, porque uma coisa é a gente falar para quem já conhece, para quem já estudou. Eu vi que vários naturólogos entraram, meus colegas queridos, né? Então, para muita gente, não é novidade, né? A gente vem ouvir a Maria Alice porque é um encanto, para mim é uma sumidade em Florais de Baia, a Maria Alice, né? Por isso também que eu te convidei. Mas para quem nunca ouviu falar, ou para quem ainda não experimentou, ou ouviu falar, né? Mas ainda não experimentou, coloca aí, vê as dúvidas, porque nós temos assim um monte de questões, né, que a gente tem aqui para falar, mas é mais importante também a gente ver as dúvidas das pessoas, né? E também essa live vai ficar gravada. Então, se depois quem for assistir, porque tem muita gente assistindo só pela gravação, fala que esse horário não Sim. consegue, etc, né? Então, quem assiste pela gravação e que faz as perguntas, eu sempre estou encaminhando para os convidados também, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não souber responder, eu encaminho também para Maria Alice e ela vai, eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho, tá bom? Então, Maria Ótimo, Alice, eu muito bom. gostaria que começasse, como vai ficar gravado, e muita gente também que acessa não conhece, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da história para começar, tá? Assim, Tá. da onde que veio os florais, quem era o Dr. Bach, né? De uma forma muito sucinta para a gente poder fazer todas aquelas perguntas em uma hora. Certo. Fica E, contigo. tá bom. O Dr. Bach, o nome dele era Edward Bach, é um médico inglês que nasceu em 1886 e faleceu em 1936 e que tinha como missão de vida encontrar a verdadeira causa das doenças. E por isso ele foi fazer medicina, fez toda a sua formação médica, sempre buscando, né, qual era a real causa das doenças, porque ele tinha esse propósito de aliviar os sofrimentos, os males do ser humano. E nessa busca, ele aprendeu sobre homeopatia e viu que na homeopatia, o Samuel Hahnemann, que era o criador da homeopatia, 100 anos antes, ele também já tinha começado a perceber que o que causava a doença nas pessoas eram os estados mentais e emocionais em desequilíbrio. E isso fez com que ele fosse começando a se direcionar muito mais do que olhando para a saúde ou para a doença do corpo, para os estados mentais e emocionais. E a partir Uhum. dessa percepção, foi buscando remédios feitos de flores, porque ele no início também começou a fazer essa busca pela homeopatia, mas depois ele sentiu esse chamado muito grande, foi morar no interior da Inglaterra, porque é lá da Inglaterra que vem os florais, né? E ali ele foi sentindo um certo estado emocional, ia em busca de alguma flor que pudesse reverberar de forma positiva para aquele estado que ele estava vivenciando. E assim ele foi encontrando flores no caminho que ele ia vivenciando, que ele experimentava essa flor e sentia que essa flor fazia com que ele voltasse, o estado que ele estava sentindo voltava para o estado de equilíbrio. E ele começou então a colocar as flores na água, e aí essa água, junto com uma igual quantidade de brandy, que é um conhaque para conservar essa água, ele pegava algumas gotinhas dessa água e dava para as pessoas. E as pessoas começaram a se sentir de forma positiva, né, daquele estado que elas estavam antigamente. Então, assim, tem 37 flores, podem ser flores de arbustos, flores de árvores, flores silvestres, e tem uma água de uma nascente, que a gente chama o floral rock water. Então, para cada flor tem uma qualidade específica. Por exemplo, o rock water, que é essa água de uma nascente de Gales, ela atua nas pessoas que são muito perfeccionistas, a gente fala assim, são severos mestres de si mesmo, que querem fazer tudo perfeito,
e que acabam se tornando um pouco rígidas demais até consigo, porque elas não têm essa flexibilidade da água. Então, são as pessoas que a gente convida, experimenta tomar o Rock Water para ver se você consegue se flexibilizar um pouquinho nessa tua vontade de fazer tudo perfeito e do sofrimento quando as coisas não saem do jeito que a pessoa acha que deveria ser. Então, assim, o Dr. Bach foi desenvolvendo as 38 essências e ele, depois que ele finalizou o sistema, porque ele disse, agora o sistema está completo. Ele tinha 50 anos e ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Então, assim, ele conseguiu fechar, finalizar a sua missão e aí ele faleceu, né? Na casinha, que essa casinha hoje é o Bacentre. Se você tiver interesse de conhecer lá na Inglaterra, é em Wallingford, que é perto de Oxford. Lá tem a casinha onde eles dão aulas, dão cursos, e é a casinha que o Dr. Bach viveu os 3 últimos anos da vida dele. Foi lá que tu E que hoje é o nosso... Como eu estive, sim, lá. já estive lá 2 vezes. Sim. Tá. E lá é vamos dizer, o coração do trabalho do Dr. Bach, né? Isso. A Lilian está perguntando, e no Brasil, qual é a água? Lilian, todos os florais originais, eles vêm da Inglaterra. É isso, Maria Alice? A gente não é, esse floral não é feito no Brasil. O estoque dele, que é esse que a Maria Alice tem aí, eles são originalmente produzidos na Inglaterra. Tá? Esse aí. Ó, esse aqui é um estoque, que é o vidrinho pequenininho. Com esse estoque as farmácias fazem os preparados. Que aí pega o vidrinho de 30 ml, vai pingar 4 gotinhas desse Rescue e vai daí fazer o preparado que você compra na farmácia. Você, se quiser, também pode comprar o estoque de qualquer essência floral das farmácias, nas boas farmácias de manipulação, eles vendem, né, o estoque para você, se quiser, manipular seus próprios florais. Depois eu queria falar sobre esse floral, que eu acho um floral bem importante, que é o Rescue Remedy. Sim, Maria Alice. Deixa eu contar uma historinha. Eu não sei, talvez tu não lembre, porque eu não cheguei a ser tua aluna na universidade, porque infelizmente tu entrou depois do que... Mas eu fui aluna tua nos cursos, né? Nos cursos de florais. Mas assim, eu não sei se tu vai lembrar dessa história. De que a gente comprar o floral ou ler, porque tem coisinhas assim, que falam dos florais, né? Assim tá. E eu ainda como naturóloga, eu achei que eu ia saber fazer a minha própria sinergia, né? E aí eu fiz eu estava passando por uns momentos aí, e eu fiz a minha própria indicação de florais, né? E achei que estava perfeita. Aí eu levei para te ver, Maria Alice, eu tô sentindo isso, isso e isso, e eu fiz o floral, achando que tu ia dizer, nossa, que perfeito, né? Aí tu disse assim, ó, o que é isso? O que você fez? Aí você me fez umas 2 ou 3 perguntas, eu falei, não é isso. Então, assim, a gente mesmo não enxerga muitas coisas que a gente precisa. Eu posso até te dizer para ti assim, ó, eu me acho perfeccionista, ou eu acho que eu sou inflexível com as coisas e tal. Mas às vezes não é bem o Rock Water que precisa um outro, né? Porque junta com não sei o quê. Então, essa história da gente mesmo fazer a própria indicação, ou ir lá e dizer, esse aqui vai salvar a minha vida. Acho que não é bem assim, né? Por isso, porque depois a gente vai entrar nesse assunto, né? De dizer quem que faz quem é esse terapeuta floral, né? O que é necessário para isso, né? Mas assim, ó, tu já colocou um pouquinho do Rock Water e assim, são 38 essências, né? Dividido em grupos, é isso? 7 grupos. Mas assim, para que eles servem? Ou assim como eu falei, tem uma sinergia que a gente pode fazer, ou é melhor tomar um por um? Olha, existe assim, tem pessoas que preferem o menos é mais. Então elas dizem, eu quero trabalhar o meu medo.
Então, elas vão escolher um floral para o medo, porque tem 5 florais que trabalham o medo, tá? Uhum. Tem o medo, os medos de coisas conhecidas, tem o medo de coisas vagas, tem o medo Uhum. pânico, tem o medo da preocupação que algo vai acontecer com o ente querido e tem o medo do perder o controle das coisas. Então, eu contei aqui 5 tipos de medos, que vão ser 5 flores diferentes. Uhum. Você pode começar tomando, por exemplo, um dos florais e ir vendo como que esse floral vai atuar, como é que você vai se sentir com relação ao teu medo, Uhum. né? Isso é uma possibilidade. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, vem uma pessoa fazer uma consulta comigo, normalmente eu vou escolher até 6 essências que vão compor a gente falou o buquê, que vai Sim. ajudar essa pessoa a trabalhar aqueles aspectos que ela está sentindo naquele momento que estão em desequilíbrio. Tanto, Uhum. tanto podem ser aspectos emocionais, como são aspectos mentais. Por exemplo, preocupação é mental, desespero é mental. Então, a gente vai compondo essa fórmula de florais junto com a pessoa. À medida que a pessoa vai contando sobre aqueles aspectos que estão fazendo ela sofrer, a gente Uhum. vai definindo quais essências que poderão ajudá-la a equilibrar aqueles aspectos. Uhum. Né? Então, é assim que a gente vai fazendo a nossa conversa floral. Uhum. E assim, ó, é, como que ele age no organismo? Porque tu falou, tu deu o exemplo de, por exemplo, assim, analgésico. Ah, você toma, você engole, tá? Mas assim, como que é? Como que ele Ok. age? O único floral que age imediatamente quando a pessoa toma é o Rescue Remedy, que é o floral da emergência. Rescue em inglês quer dizer emergência. Ele é composto de 5 flores. Ok. E ele, quando você toma, ele tem um efeito imediato, tá? Eu vou contar um caso para vocês, que eu estava uma vez lá em Porto Alegre, num evento de florais, e aí a gente estava saindo para a hora do almoço e vimos uma moça sendo assaltada, assim, do outro lado no vidro, assim, né, Uhum. do hotel. E a moça puxando a bolsa e o ladrão querendo puxar a bolsa, no fim ela conseguiu puxar a bolsa e entrou para dentro do hotel e sentou e começou assim, baixou a cabeça, começou a chorar, chorar, chorar. E aí sempre terapeuta falou, você tem o Rescue na bolsa. Aí alguém ofereceu para ela e ela estava lá, né? Tomou 4 gotinhas do Rescue. E aí na hora, logo que ela tomou, ela levantou a bolsa e disse, e por que é que eu não dei uma bolsada naquele ladrão? Então, assim, foi muito engraçado, porque foi assim, na hora, ela tomou floral e a força dela, né, ela virou valente, ela, querendo já dar Uhum. bolsada no ladrão. Então, assim, esse floral, a gente pode dizer que é o único floral que imediatamente a pessoa tomando, ela já responde. As outras essências, como que elas vão agir? Elas entram em ressonância com aquele estado da gente em desequilíbrio e vai fazer com que aquele estado volte para o equilíbrio. Por exemplo, a pessoa está com medo, ela começa a tomar o floral Mimulus, que é o medo conhecido. E à medida que ela vai tomando esse floral, ela gradativamente vai começando a se sentir mais corajosa, mais segura para lidar com aqueles aspectos que antes ela tinha medo. Não é imediatamente. E às vezes acontece, vou contar para vocês, que a pessoa toma o floral de não sentir nada. Depois, Uhum. quando você vai conversar com a pessoa, a própria pessoa começa a dizer assim, nossa, eu fiz tal coisa, eu fui em tal lugar, olha só, eu nem me dei conta que eu enfrentei esse medo, que antes ela não enfrentaria. Uhum. Então, Uhum. ele é tão sutil na forma de atuação, tão orgânico, vamos dizer, como ele atua, que a Uhum. própria pessoa só vai se dar conta dali um tempinho, né? Então, Uhum. assim, é diferente de um remédio por conta dessa situação de que ele vai atuando gradualmente. Aí você vai perguntar, mas quanto tempo? Cada pessoa é única. Eu já
tive a oportunidade de experienciar uma pessoa que tomou um floral. Por exemplo, outro dia aconteceu isso no consultório. Tinha uma paciente que ela estava desesperada porque ela estava precisando da Unimed e ela tinha descoberto que ela está com uma questão de um câncer e a Unimed dela não ia cobrir os exames caríssimos que ela ia ter que fazer. E ela estava, inclusive, na sessão falando sobre isso e eu fiz o floral para ela, coloquei o floral do desespero mental. E ela tomou, ela estava no consultório e disse, eu vou tomar antes de sair. Tomou 4 gotinhas e saiu do consultório e foi para o carro. Ela disse que na hora que ela já chegou no carro, ela começou a se sentir assim, não, mas eu vou ligar de novo para aquele lugar. Porque ela estava assim, quando a gente fica no desespero, a gente não vê luz, né? A gente fica procurando. Ela daí sentou no carro e disse, não, eu vou ligar de novo. Quando ela ligou de novo para a pessoa lá da Unimed, a mulher disse, não, a tua Unimed cobre. É a Unimed da outra cidade que não cobriria. Então ela disse assim, para mim foi como se eu tivesse visto uma luz no lugar que eu não estava vendo, porque eu estava tão desesperada que eu não conseguia mais ver o que eu ia fazer. Ela ia mudar de cidade, ela ia fazer alguma situação. Então, vejam, de forma imediata. Outras pessoas vão ter um tempo mais longo. Cada pessoa é única na sua manifestação. Então, eu não posso dizer para você quanto tempo vai levar. Vai depender muito de você, do quanto você está aberta para receber, né? Quanto você realmente... Tem uma coisa que eu queria falar. Eu não acredito em floral. Os alunos às vezes falam, professor, eu não acredito em floral. Eu falo assim, minha querida, floral não é crença. Experimenta, toma. E veja o que acontece. Exatamente. É uma experiência que você vai ter. E precisa experimentar para você poder dizer isso funciona para mim ou isso não funciona para mim. Então, assim, é algo que é muito pessoal. Os florais são uma forma de terapia, né? Essa semana eu recebi uma pessoa nova no consultório também. E aí a pessoa me disse assim, eu não acredito muito nessas terapias. Só que ele vem de vários outros processos, de outros lugares, de outros tipos de atendimento, até alopáticos, que não vinham dando resultado. E aí ele chegou para mim. Aí ele falou, mas eu assim, na verdade, eu não acredito muito. Ele falou, quanto tempo leva para fazer efeito? É engraçado, porque assim, a gente não tem uma bolinha de cristal para saber quanto tempo a pessoa vai reagir, e cada pessoa reage de uma forma. Isso com a terapia, qualquer tipo de terapia, e o floral não é diferente, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? De que cada um tem o seu tempo, e muito também é se a pessoa vai tomar direitinho. Porque nenhum remédio vai fazer efeito dentro do vidro fechado. Né? Se ela não tomar, isso é verdade. Né? Não adianta. Então a pessoa diz assim, Cília, eu estou tomando esse floral, mas assim, não sei, eu não vejo nada. Aí eu, mas quanto tempo você está tomando floral? Já tem quase 2 meses. E com o floral junto. Eu falei, então, mas ele está cheio? Como? Eu tomo quando eu me lembro. Não, isso não funciona. Né? Então, a pessoa também tem que fazer a sua parte no processo. Né? Por isso que se chama inteligência. Né? E por que não funciona? Vamos dizer, né? Por que ele não está agindo? Porque a gente entende que você precisa, teu sistema, teu corpo, precisa receber uma certa carga de informação energética. Então, se você toma uma vez por dia, e é para tomar 4 gotas 4 vezes por dia, é para que você receba aquele input, aquela informação energética, para que ela vá fazendo efeito. Então, se a pessoa toma uma vez só, o sistema não tem como, né, porque tem que ser 4 gotas 4 vezes ao dia, que dá 24 horas, de 4 em 4, dá de 6 em 6 horas, vamos dizer, que você está recebendo aquela informação. Então, isso é possível, e aí você vai começar a sentir os benefícios. Mas é como você falou, às vezes a pessoa fala assim, isso é feito de flor, não vai funcionar para nada. Olha, gente, eu conheço gente que teve assim várias experiências bastante
fortes tomando florais. Então, assim, é muito importante a gente ter essa, respeitar, vamos dizer assim, né? Essa medicina, porque ela tem a sua função e tem o seu lugar e realmente, como é uma medicina muito sutil, ela vai entrar no nosso sistema de forma sutil e vai fazendo as mudanças que precisam ser feitas. A gente fala que funciona como se fosse camadas da cebola. A gente começa pela camada mais externa, mais superficial, que a pessoa está sentindo, ela chega para você dizendo, eu estou sofrendo por conta disso. Então, a gente vai começar trabalhando essas questões que ela tem consciência. Por isso que uma pessoa, até uma pessoa que tenha bastante autoconhecimento, pode se escolher florais para ela, desde que ela perceba o que realmente ela está precisando naquele momento. E a gente acredita que à medida que ela vai tomando o floral e que o floral vai fazendo a sua parte, vai aquela camada vai caindo, como se fosse aquela casca da cebola caísse e aparecem outras questões para serem trabalhadas. E aí a gente vai trabalhar aquela outra questão que surgiu. E assim a gente vai entrando em contato com aspectos profundos nossos, mas de uma forma muito sutil, muito delicada, não é tirando assim o band-aid e arrancando tudo junto. Não, a gente vai fazendo esse trabalho com delicadeza. E também assim, ó, às vezes as pessoas dizem assim, ó, o floral vai te deixar dopada, o floral vai não sei o quê. Eu vou contar até uma história como que eu conheci os florais, né? Foi de uma forma muito traumática, inclusive. Os meus pais faleceram num acidente de carro, né? E eu estava, né? Eu moro aqui na região de Florianópolis e eles moravam lá na cidade de Caçadora, aqui no meio oeste de Santa Catarina. E aí eu estava com uma colega minha, que a irmã dela trabalhava com florais. Eu nunca tinha ouvido falar até ali. E aí a gente foi, né? A gente foi para lá e durante o trajeto ela ia me dando o resto, né? Eu não sabia o que era e eu só dizia eu não quero tomar calmante, por pior que seja, eu preciso encarar. Até então eu não sabia que os dois tinham falecido, né? Eu sabia que tinha sido um acidente grave. Né? Eu só soube quando cheguei no aeroporto lá. E ela foi me dando esses florais. E quando eu cheguei lá, que eu fiquei sabendo que eram os dois que tinham falecido, imagina o choque que a pessoa leva, né? Só que eu já vinha tomando floral. Então, assim, ó, eu não desabei na hora, eu acredito hoje que foi por conta disso. E mesmo durante todo aquele processo super dolorido e depois também, eu fiquei sendo tratada, então, por essa pessoa com o resto. E ela vinha e ela me dava na boca. Ela dizia, toma, 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 né? E assim, o tempo todo, eu me lembro, inclusive, das pessoas, a fala de algumas pessoas para mim, durante, inclusive, o velório, que é uma coisa que as pessoas dizem assim, eu não me lembro de nada que aconteceu. Né? Então, assim, o floral, ele vai te tirar daquele estado, principalmente o resto, como você já tinha falado, né? Ele faz aquele processo de emergência, mas ele não te tira do estado, né, assim, de consciência. Ele não vai te dopar, ele não vai te deixar sendo uma pessoa que você não é, né? Eu não sei se é isso, Maria Alice, ou... Olha, esse teu exemplo, obrigada por trazer, deve ter sido muito difícil para você lidar com essa situação, né? Ainda hoje. Que foi exatamente. Então, assim, o rescue, ele é importante isso que você falou, ele não é um calmante, ele é um equilibrador. Então, se a pessoa está num estado de baixa energia, ele traz a pessoa de volta para o equilíbrio. Se a pessoa está no estado de grande excitabilidade, ele traz a pessoa de volta para o equilíbrio. Ele dá para ela aquilo que ele só deixa ela no ponto que é o ponto de equilíbrio dela. Né? Ele não põe nada nem tira nada. Isso é bem importante, né? Que as pessoas entendam, porque às vezes a pessoa começa a tomar o floral
e ela começa a se perceber diferente, ela começa a olhar para alguns aspectos. Isso. Então, isso também é um aspecto bem importante que o floral ajuda a gente. Uhum. Primeiro, porque você tem que identificar o que está te incomodando. E a partir disso, quais os florais que podem te ajudar. Isso. Uma questão importante que as pessoas perguntam: tem floral para emagrecer? Tem floral para depressão? Então, o que a gente explica, né? A gente não trabalha com o aspecto físico, mas sim como que essa pessoa se sente em relação a esse aspecto físico. Por exemplo, você tem cólica. Três mulheres têm cólica. Cada uma reage à cólica de uma forma diferente. Uhum. Então, para cada uma, eu vou dar um floral diferente. Se essa aqui tem cólica e fica triste, eu vou dar um gentian, que é o floral do desânimo, por uma causa conhecida. Essa fica raivosa como sem cólica, fica com raiva, por que eu nasci mulher, meu Deus, na próxima vida eu quero ser homem, aquelas coisas. Quer matar um, aí a gente vai dar o role para ela, que é o floral da raiva. A outra pode ficar muito desligada, não quer saber de nada, fica muito apática. Então a gente vai dar outro floral para essa pessoa. Vejam, é o mesmo sintoma, mas o remédio para cada uma das pessoas vai ser diferente. Porque a gente trata a pessoa e não a doença. Doença, exato. Por isso a gente convida qualquer pessoa que queira aprender floral, não precisa ser só da área da saúde. Porque se ela tem vontade, até para aprender para dar floral para os filhos, por exemplo, né? Para sua família, pode fazer, não tem problema. Não Para quem precisa tem ser da animal de área médica. estimação. Oi? Para quem tem planta, para animal de estimação, né? Porque às vezes a pessoa não tem filho, né? Ou hoje em dia tem muita gente que está optando por não ter mais filhos, né? Então, Sim. mas as pessoas dizem que são mãe de pet, né? Então, tem o animalzinho, tem plantas. Por exemplo, eu quando mudo as plantas de lugar, eu dou o floral para elas, né? Ou quando eu ganho uma planta, eu não sei de onde que ela veio, eu dou o floral para ela, né? Que faz bem também para todos os seres, né? Exatamente. Ser vivo está sempre precisando desse cuidado, né? E Então tem a gente alguém está que não aqui. pode tomar, Maria Alice? Ou tem alguma situação que não é indicado floral? Olha, o floral é indicado para qualquer pessoa em qualquer situação, tá? Eu te digo assim, pessoa que toma remédio psiquiátrico, que até Isso. é benéfico, por quê? Porque como o floral atua no nível do emocional, do campo energético, e o remédio psiquiátrico atua diretamente no cérebro, quando a pessoa toma o floral, ele vai ajudar a equilibrar a sua energia para que o remédio atue de forma mais eficaz. Uhum. Eu tenho um exemplo que eu sempre conto, que é um paciente que eu tinha, ele tinha neurose de ansiedade, e ele ia ser internado no dia seguinte, e ele estava tão ansioso, mas tão ansioso, ele já tinha tomado uma caixa do medicamento que ele tomava para ansiedade, e não tinha sentido efeito nenhum. Aí ele ligou para mim. Aí eu falei para ele: você tem Rescue? Aí ele tinha o Rescue. Eu falei: então vai tomando 4 gotinhas. E eu fui conversando com ele. Uhum. Fui fazendo um pouquinho. Ele estava, a adrenalina estava 1000. E eu fui conversando, diminuí o ritmo da minha fala, e ele foi tomando floral. Lá pelas tantas da nossa conversa, ele falou para mim: agora eu já estou sentindo os efeitos do remédio. Então, vocês vejam, o nosso cérebro, ele é tão maravilhoso e tão interessante, porque quando o estado dele era de alta excitabilidade, o sistema nervoso simpático dele estava muito em alerta, os receptores do cérebro dele não conseguiam captar aquela medicação, então ele não estava fazendo efeito. Na hora que ele
conseguiu acalmar o estado, entrar num certo equilíbrio, e o sistema parasimpático começou também a ficar mais em atividade, né? Diminuiu o simpático, que é o do estado de alerta, que a pessoa precisa, para como ela precisa fugir de alguma coisa ou lutar, aí ele começou a sentir os efeitos do remédio. Aí ele foi, a gente desligou e ele foi descansar. Então, vejam, a gente pode dar o floral para qualquer situação. Uma gestante, um bebê recém-nascido, uma pessoa que está em coma, qualquer situação é possível a gente dar o floral. Não existe nenhum tipo de contraindicação, porque ele é feito de flores, então, e essa água que eu contei para vocês. A única coisa que precisa cuidar é porque esse vidro aqui, esse frasco, vem com 100% de brandy, que é um conservante, é um álcool, para conservar a essência floral, tá? E aí, se a pessoa não pode tomar nenhum tipo de álcool, porque ela toma medicação, porque ela tem problema de epilepsia, aí, ou se é um bebê ou é uma criança, a gente pede para fazer o floral em 100% água mineral. Ou, hoje em dia, as farmácias também têm outros tipos de conservantes, que é o vinagre de maçã ou a glicerina vegetal. Então, a partir dessa outra forma de conservação, é possível fazer o floral e dar para essas pessoas ou para os animais, né? Então, só a única questão é essa. Às vezes a pessoa toma floral e diz, o floral foi muito forte. Senti um gosto forte. Às vezes é o próprio brandy, que é o conhaque, que as farmácias usam, que é o mais forte. Então, eu pedi para fazer com uma concentração menor. Normalmente, as farmácias fazem a 30% de concentração, mas a gente pode pedir para fazer a 20%, a 15%, 5%, que é bem pouquinho, ou fazer em 100% água mineral. E aí, a pessoa cuidar para não encostar a língua na pipetinha de vidro, para não contaminar o vidrinho. Mas aí é possível você fazer de forma que você possa sentir os benefícios sem que você tenha que usar o álcool como um conservante, tá? Ok. E assim, a gente está falando de sintomas, né? Assim, tu tá ou com depressão, ou pânico, ou sei lá o quê, com qualquer coisa. Mas tem alguma fórmula que dá para prevenir alguma coisa, além do rescue? Porque o rescue, se você vai fazer uma prova, se você vai prestar um concurso, se você vai fazer uma viagem que você tem medo, qualquer coisa, você pode estar tomando ele. Algum outro floral também pode ser tomado assim ou não? A gente diz que o rescue é o floral para qualquer situação, tanto para sofrimentos antecipatórios, como para situações de emergência, como para situações crônicas, né? Então, ele é um remédio que a gente pode ter sempre na bolsa ou sempre em casa, para que você, quando precisar, você já tenha ele ali. Não, não existe nenhum floral que você vá tomar para prevenção, porque ele só vai atuar quando já está estabelecido algum tipo de quadro de sofrimento, tá? Então, se eu vou tomar floral para ficar mais corajosa, pode ser, porque você está sentindo medo, né? Daí você vai tomar o floral Mimulus, que é o floral do medo. Mas, assim, para prevenção, a gente não tomaria, porque não, o floral vai atuar só no momento que eu estou no sofrimento, tá? Alguém, O único que a gente pode dizer é o resto, que é o que a gente pode usar como não, preventivo. aconteceu de uma pessoa me dizer assim, eu tenho medo de dormir, então assim, não de dormir, mas eu tenho medo de ficar acordada à noite. Eu estava com muita insônia, etc e tal. Aí ela pensou, tem um floral para prevenir? Aí foi a resposta que eu dei foi essa. Eu falei assim, ó, se você vai prevenir, é porque você já tem um sintoma. Você tem medo de não dormir. Então, você já tem um sintoma, né? Você já está com algo ali. Então, dá para atuar nesses casos. Então, não é que a pessoa vai dormir. Ela achava que tomando esse floral ela ia dormir melhor. Mas vai tirar aquele medo que dela relaxa também. E nesse aspecto que você está falando da insônia, que é um aspecto que tem muitas pessoas que sofrem de insônia,
a gente vai perguntar como é essa insônia. Porque tem insônia, que é aquela pessoa que diz assim, eu passo o dia inteiro ótimo e de noite eu não consigo fechar os olhos, não consigo dormir. Aí vai ser um tipo de floral. Se a pessoa é aquela pessoa que fica pensando em tudo que não fez durante o dia, o que fez durante o dia, e a mente não descansa, vai ser outro tipo de floral. Então, e como você relatou aí, às vezes pelo medo a pessoa não consegue dormir, pode ser um medo conhecido, como pode ser um medo de ver coisas, um medo de entrar em contato com espíritos, com situações em que ela tem, né, muito medo disso. Então, a gente vai conversar com a pessoa para descobrir junto com ela como que é essa insônia e como que a gente pode, então, escolher um floral que vai ser exatamente aquele que ela vai precisar para ajudá-la nesse processo. Gente, eu tô fazendo as perguntas todas aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, podem colocar aí. Aproveitem a presença da nossa grande mestre para tirar as suas dúvidas. Mas, com certeza, estou aqui para isso, gente. E tem um tempo certo que a pessoa, por quanto tempo a pessoa pode tomar a mesma sinergia? Olha, Floral. vamos pensar assim, a pessoa começou a tomar por uma determinada situação que ela relatou, né? À medida que isso vai se equilibrando, a pessoa vai sentindo menos vontade de tomar floral, ela diz, já tá, parece que já tá. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Às vezes 1 mês, às vezes 2 meses, às vezes 3 meses. Tem gente que eu sei que está tomando uma forma de floral que eu dei para ela o ano passado. Ela continua tomando a mesma forma de floral. Então, assim, ela se sente bem, ela se sente mais com confiança, ela continua tomando aquela mesma fórmula. Então, assim, vai da própria pessoa e percebendo como que aquele floral está atuando com ela e se ela sente necessidade de fazer alguma outra alteração na fórmula, né? Que às vezes aparece um outro aspecto que antes, quando ela veio conversar comigo pela primeira vez, não tinha aparecido. E é assim que acontece. A gente, à medida que vai tirando uma camada, vão aparecendo as outras, para a gente poder ir trabalhando. Então, cada aspecto, cada pessoa vai ter a sua forma de estar recebendo a essência floral. E a gente vai acompanhando o processo dela, bem de pertinho. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tá. E me fala um pouquinho sobre a questão assim de como é que é essa. Tu falou das conversas, tudo que é do floral, né? Mas assim, como que acontece essa consulta? A pessoa precisa estar presente, ela pode fazer online, é feito algumas perguntas antes de fornecer o floral, ou simplesmente se pega uma folha e diz isso serve para isso serve para aquilo. Então, um apanhadinho geral, assim, como é que é essa consulta floral? Sim, eu acredito que cada terapeuta floral tem a sua forma, né, de abordar, de trabalhar. A minha forma de trabalhar eu faço as perguntas muito. Bom, eu atendo pessoas pelo mundo todo, tá? Então, online. Hoje em dia, graças à nossa tecnologia, a gente pode conversar online. Então, atendo online, então não necessariamente precisa ser presencial. Pessoas vão no meu consultório, né, aqui na Lagoa da Conceição, e também eu atendo online. E a conversa eu vou querer saber o que está incomodando a pessoa naquele momento. E vou investigando um pouquinho o que é aquela emoção, como ela se sente em relação a isso, há quanto tempo ela tem esse aspecto. Então, a gente vai fazendo olhando para essa questão que a pessoa traz, procurando cercar vários aspectos para a gente poder entender, né? Eu e a pessoa, porque se a pessoa já soubesse o que está acontecendo com ela, as pessoas às vezes vêm com assim, eu sou assim por causa disso, eu estou com isso por causa disso.
Se fosse isso, já estava resolvido o problema. Então, claro que na terapia, na terapia a gente vai investigar o que está acontecendo, de onde veio isso, né? Então, é como se a gente fizesse, eu digo assim, vamos fazer um movimento de arqueologia, vamos escavar o inconsciente para ver o que está aí. Vamos procurar juntas encontrar o que está acontecendo e como que isso pode estar reverberando na vida da pessoa. Então, assim, a partir dessa conversa, eu vou escolhendo determinadas essências florais e daí, no final da consulta, eu mostro para a pessoa, ó, pensei nesse floral por causa disso, pensei nesse. E a pessoa vai acertar, assentir ou não em tomar aquela essência. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não estou preparada ainda para lidar com esse aspecto. Ok, quem vai fazer o trabalho interno é a pessoa, então eu tenho que respeitar esse movimento dela, né? Do quanto ela está disponível para poder trabalhar aquela questão, e esse tempo é de cada um, né? Então isso é muito de cada pessoa mesmo. O Josi está perguntando aqui que para crianças, com quantos anos pode começar a dar? Eu gosto muito, eu estou prometendo fazer uma live sobre crianças, eu vou fazer, tá? Porque eu acho assim, muito importante a gente olhar para as crianças e cuidar das crianças. Os florais são muito benéficos. Olha, criança você pode dar desde bebezinho. Eu tenho um netinho, ele agora está com 1 ano e 3 meses. Mas a gente tem trabalhado com ele, com florais, e eu já indiquei floral para muitas crianças, né? Bebezinho pode tomar o floral. O rescue pode ser um floral que a gente dá para bebezinho que está sentindo cólica, que teve, por exemplo, um bebê que teve um parto com traumático, com dificuldades. A gente dá para o bebê e dá para a mãe do bebê. Então, assim, você pode começar a dar desde pequenininho, né? Sem ter medo que vai fazer algum mal, porque ele não faz mal, ele só faz bem, né? Então, é importante, assim, começar, porque você já está fazendo prevenção quando você está trabalhando nesse aspecto de estar dando para a criança de pequenininho já, e a criança ela responde muito rapidamente, porque eles são muito puros, né? Então, o floral entra naquele corpinho, naquele sistema e vai fazendo o trabalho de ajudar essa criança a se adaptar, a entrar em contato de forma mais positiva com aquele sofrimento. Tá. E o meu neto, por exemplo, meu neto tem 1 ano e 2 meses, está indo para a creche. Estou dando florais para ele. Minha filha, a gente fez juntas a forma de floral. Ele é super apegado a ela, ele ainda mama. Então, o floral da adaptação, floral do apego, né? Então, floral do medo. É muito importante a gente cuidar das crianças, gente. Eu vou fazer uma live porque eu quero que vocês venham participar, porque a gente precisa cuidar das nossas criancinhas. Porque a nossa vida está diferente da vida que a gente... Por exemplo, eu tinha minha mãe dentro de casa que cuidava. Hoje em dia as crianças vão, bebezinhos já vão, porque criança que vai com 4 meses já para a creche. Precisa realmente ajudar essas crianças a dar, não é, suporte emocional para que elas possam lidar com essa realidade, que é uma realidade diferente da que a gente teve, né? De vocês aí também, pode ser que também tenham tido essa experiência da creche, né? Então, cedo... Ô Maria Alice, mas assim, quando a gente fala, porque a gente sabe que o floral, a gente sempre orienta que dá as 4 gotinhas sublingual, que é embaixo da língua, né? E quando é um bebezinho, quando é uma criança, como a gente faz? A gente pode dar na aguinha, pode misturar com água. E também, assim, aqui teve uma pergunta, a pessoa perguntando se pode borrifar o floral. Sim, então assim, ó, como é que a gente... Não precisa ser embaixo da língua, tá? Você só pinga assim na própria boquinha da criança. Se a criança... Você pode colocar num algodãozinho e colocar 4
4 gotinhas no algodão e passar nos lábios da criança. Você pode colocar na plantinha dos pés, nos punhos. Então, assim, para o animal é bacana borrifar no pelo do animal, porque às vezes o animal é brabo, não deixa você chegar perto. Aí você borrifando no pelo do animal, no ambiente onde ele está, em volta dele, ele também vai estar recebendo os benefícios do floral. Você pode pingar na água, por exemplo, aqui no copo d'água, você pode pingar 4 gotas do floral aqui na água, tá? Você pode pingar na garrafa de água da criança, você pode colocar no suco. Então, assim, pensem em situações no banho do neném, você pode colocar o floral, situações variadas que você pode estar usando como prevenção, até compressas, você pode estar fazendo, principalmente com rescue, a gente pode fazer compressas. Então, põe na água uma água fervidinha, pinga 4 gotas e coloca daí um algodãozinho com... Eu já estou falando de criança, já fica tudo pequenininho, né? Algodãozinho, aguinha. E aí você vai... meus filhos que falam, "Ai, mas você fala tudo pequenininho." Então, você coloca, faz uma compressa naquele ponto de dor ou alguma coisa que esteja incomodando a criança, né? Até uma cólica, você pode fazer uma massagem com o floral na barriguinha do neném. Então, pensem em possibilidades e não se deixem de usar por conta de, será que está certo? Está sempre certo, gente. Se você não tem água mineral, usa água torneiral mesmo, mas usem o floral. Então, o Rescue Remedy, eu acho que é um floral bem bacana da gente colocar, indicar para dar para as crianças, né? E a criança cai, a criança se machuca, a criança brigou na escola, a criança está com medo. Aí tem florais mais específicos, tá? Que a gente vai indicar. Aqui eu estou vendo uma pergunta para o animal. Animal é igual gente. A gente vai dar a mesma fórmula que dá para as pessoas, a gente dá para os animais. Animal que tem ciúme, animal que é brabo, animal que tem medo, animal que está com dificuldade de adaptação. Então, a gente vai entender que o animal, cachorro, gato, papagaio, teve uma aluna que me perguntou sobre um papagaio que estava sofrendo, que florais que a gente daria, as mesmas situações que a gente dá para os seres humanos, a gente dá para os animais. Então, é só você pensar, né? O que esse animal está passando, que emoções são essas, para você ter essa clareza de qual floral indicar. Mas eu digo para vocês, o Rescue pode ser um floral bom para se indicar, porque ele abrange situações variadas, né? Que vão trazer equilíbrio. Então, se você não sabe dá o Rescue, dá 4 gotas do Rescue. E é outra coisa que eu acho que é interessante, que eu lembrei agora, é que, assim, às vezes a gente tem um animalzinho de estimação em casa e a gente está passando por um processo complicado de luto, de dor, de ansiedade, né? E a gente não lembra que a gente reverbera todas as nossas emoções para tudo que está perto da gente. Então, assim, eu estou tomando um floral para ansiedade ou para uma tristeza, um luto, para alguma coisa assim, lembrar de dar um pouquinho também para o animalzinho. Porque, assim, eles sentem. É só perceber quando quem tem animal sabe que se a gente está doente, ou se você começa a ficar mais quieto, o animal também é quieto. Ele sente, né? E o animal tem uma percepção incrível, né? Eu tenho cachorro, a gente tem cachorro, minha filha tem cachorro, né? Um cachorrinho, a Felícia. Mas tem muita gente que tem gato. E o gato me parece que é ainda mais sensível, né? Então, lembrar desses detalhes. Né? A mesma coisa dos pais para as crianças. Às vezes os pais estão com algum conflito, alguma coisa. Não, mas o meu filho não sabe de nada. Eles sentem, né? Eles têm uma sensibilidade muito grande, muito apurada. Então, lembrar também de estar auxiliando eles nesse sentido, né? É bem importante isso que você está falando, porque as crianças são as nossas anteninhas, né? E quando a gente não está bem, a criança vai pegar aquelas questões e vai manifestar.
dificuldade na escola, vai manifestar, às vezes, dificuldades em casa. E aí a pessoa diz, eu não sei o que está acontecendo, mas vai olhar o que está acontecendo com você, vai Sim. olhar o que está acontecendo na tua relação de casal. Aham. E tanto a criança como o animal, eles têm essa permeabilidade, né, de captar a nossa energia. Então, tem um Aham. floral que se chama walnut, que é o floral para proteção. Então, dá para a criança e dá para o animal, para ele não ficar recebendo essa influência da tua energia, que às vezes não está boa, para que ele continue mantendo a sua individualidade. Vamos tentar, Maria Alice, falar um pouquinho sobre curso, né? Eu sei que tu dá os cursos, né? Como que são Sim. os cursos? Quantos tem? É um curso só que a gente faz? São vários níveis? Como que funciona isso? Quanto tempo? Aonde que tu está dando os cursos? Tá. Então, a Lilian está falando que tem mais 1 hora agora, ó. Então, olha, que bom. Então, assim, ó, eu sou professora do Programa Internacional de Educação de Bar no Brasil. Esse programa, ele existe em mais de 60 países do mundo, e o bacana desse programa é que se você faz, por exemplo, o nível 1, hoje em dia é online, tá? Eu tive a experiência agora, o último nível 1 que eu fiz híbrido. Teve alunas que fizeram presencial e teve alunas que fizeram online. Olha a Graciela aí. Oi, Então, querida. beijo. Ela provavelmente ela vai estar comigo para geoterapia. Vai ser Ai, que ótimo. delícia. Ó, Que já fica bom. aí, gente, ó. É outra É, mestra da área. só fera, só fera. Só fera, Então, então. e o programa internacional ele consta de 3 níveis, tá? O nível 1, que é o nível, vamos dizer assim, básico, em que você vai conhecer as 38 essências, a história do Dr. Bach, a filosofia dele, que é Uhum, muito importante para a gente entender, né? Como é que os uhum, florais atuam, e também os efeitos sutis, como você prepara o vidro de tratamento. O conteúdo do nível 1 ele é bem completo para você começar a trabalhar com florais. Porque a ideia é essa, você aprender e já começar a utilizar os florais para uhum. que as pessoas, para que você vá vivenciando cada essência, tomando floral e dando para as pessoas e acompanhando o seu processo. Na medida que você está utilizando e que você está aproveitando para aprender muito sobre os florais, você vai encontrando, às vezes, dificuldade de identificar um floral e outro, porque parece que são muito parecidos quando você vai Uhum. indicar uma pessoa. E aí, então, depois que você já está usando os florais há algum tempo, vamos dizer, uns 3 meses que você já está praticando, aí a gente convida para fazer o nível 2, que é um aprofundamento do que você viu no nível 1. Então, o nível 2, a gente vai trabalhar bastante com autoconhecimento. O nível 2 também é oferecido online. E essa é uma parceria com o Bacente da Inglaterra. Então, o aluno vai ter acesso ao site do Bacente e vai conseguir assistir muitos vídeos que são dados, que a gente vai estar trabalhando nas aulas, né? O curso nível 2, que é esse aprofundamento, ele acontece durante um mês. E aí a gente vai ter aulas uma noite, 4 horas, 3 horas a aula, depois um final de semana e depois mais uma noite, onde vai ter mais 3 horas aula. E esse nível 2, então, vai te fornecer mais bagagem, mais conteúdo, principalmente porque vai também trabalhar com as tuas próprias percepções de ti mesmo, do quanto você está se trabalhando e quanto você está percebendo do seu interagente. Então, vai ter um dossiê, que é como se fosse um diário, em que você vai estar respondendo questões, e as aulas vão ser sempre muita troca e muitos estudos de caso. Então, o nível 2 é um curso bem aprofundado, que foi desenvolvido pelo Bacente da Inglaterra, que tem sido muito apreciado pelos alunos, né?
para dar continuidade. E também tem o nível 3, que aí é uma formação, vão ser 3 dias de aula, daí tem uma prova, e esses 3 dias de aula é uma revisão do que você viu no nível 1, do nível 2, e toda a parte do como é para ser um practitioner. Então, o treinamento, a forma de fazer as entrevistas, tem toda essa parte mais prática do ser um practitioner, que é um praticante de florais de Bach, é um terapeuta, né, em inglês. Como que você vai fazer as perguntas, como é que faz o questionário. Então, é a parte mais prática junto com todo o conteúdo teórico. Então, tem mais conteúdo ainda. E depois, no último dia, tem uma prova, e essa prova, depois de corrigida, você ainda tem 6 meses de estudos de caso e trabalhos práticos. E depois que você encerrou essa terceira etapa, você recebe o seu certificado de practitioner. Esse curso nível 3 dura aproximadamente 1 ano, né? Porque você vai. Não chega a ser 1 ano, hoje em dia está menor o tempo, né? Mas a formação inteira você faz em 1 ano e meio, vamos dizer, tá? Dando uma folga, assim, né? Então, sim. esses cursos. O curso nível 3 vai ser oferecido aqui em Florianópolis. A professora Lilian vem de São Paulo para dar o curso. Vai ser em setembro. Então, a gente está convidando os alunos que já fizeram o nível 2 para quem que tem interesse de participar do nível 3 presencial. Porque os níveis 3 só são dados presencialmente. Normalmente são dados em São Paulo e em Campinas. Então, as pessoas que moram aqui para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que quiserem vir para Florianópolis para fazer o nível 3, e também quem mora em outros lugares, porque vir para Florianópolis é sempre um presente, né? É Sempre verdade. gostoso. Fazer o nível 3. Às vezes Então, é só desculpa para poder vir, né? É uma oportunidade. então, exatamente. Então, Então, gente, mais ah, alguma dúvida que vocês tenham? Conte aqui para nós. Alguma isso. Pessoal pergunta? que teve pessoas que voltaram com a gente, teve pessoas que chegaram depois. Eu já, como caiu, eu já deixei gravada a outra parte, a primeira parte, né? Então vai Certo. ter bastante esclarecimento. Acho que foi uma live super esclarecedora, né? Mas tendo dúvidas, coloquem aí que agora a gente ainda tem mais um tempinho, se for o caso, né? E Marialice, se tu tens condições de deixar, senão depois eu tento deixar aí o teu contato. O que tu prefere? É De deixar o o WhatsApp. WhatsApp? E o Instagram, né? Florais Maria Alice. E meu WhatsApp, quer que eu vou, dá para escrever aqui? Deixa eu escrever Isso, se aqui. tu conseguir escrever, O Instagram, ali tem uma perguntinha, né? é sobre se. Ó, a Lilian colocou ali Florais Maria Alice, é isso? Isso. Tá. No E Instagram. Isso aqui é o tu quer, WhatsApp. tu quer falar o WhatsApp e ela tenta escrever pra gente? Eu A Lilian, escrevi. gente, só para vocês saberem, a Lilian, tá aí, ó, né? A Lilian é a pessoa também que está me ajudando no marketing, nas minhas questões aí, que me botou no ar, que está me ajudando a superar essa minha dificuldade. Então, se vocês precisarem de uma pessoa muito boa, muito competente para ajudar vocês aí com as mídias, tá aí a pessoa certa. Pode me chamar aí que eu vou passar o contato dela. Que bom. Ó, Então, então tem ó, aí, tem uma tá, pergunta ali que é isso, para PET se vai com álcool. É isso. preferível fazer em água mineral, né? Ou em glicerina vegetal, que daí a docinha os bichinhos gostam. Tanto Uhum. é que tem uma linha do Rescue pronta, que chama Rescue Pet, que eles fazem com glicerina vegetal, que ela é doce e os animais gostam, né? Adoro. Mas você pode fazer em água mineral, e se tiver muito calor, se conserva o vidro de floral na geladeira, Uhum. tá? Então, Eu não sei se ela estava aí um pouquinho antes, quando tu falou dos florais de pet.
que poderia também fazer em spray, né? Para passar no pelo, né? Que Sim, sim. também ajuda. Ok. Você passar no focinho, nas patinhas, né? Você pode estrear no focinho, nas patinhas. Uhum. É isso aí. Então, É isso aí, minha querida. eu não sei se tá todo mundo aí. Eu vi várias pessoas da naturologia aí. Nossa, que prazer em rever tanta gente linda, tanta gente boa. Você acha? Então, acho que é isso. Caiu na hora do ambiente de borrifar. É isso mesmo, Júcia. Caiu ali, mas então é isso, né? E dá para borrifar também na, No no animal, pelo do pode animal. passar na água do animal, Aham. né? Pode passar com um algodãozinho. Ah, Então, tem muitas tá. possibilidades. Maria Alice, uma outra pergunta que eu me lembrei agora. Tem muitos, em farmácias por aí, a gente vê as fórmulas prontas, né? A pessoa pode também fazer isso, ir lá, pegar uma fórmula, esse aqui é para ansiedade, esse aqui é para depressão, esse aqui é para não sei o quê, que tem ali todos. O que você fala sobre isso? É, a gente. Outro dia eu estava numa farmácia, inclusive vou fazer uma palestra lá nessa farmácia, e estava conversando com a dona da farmácia, perguntando como que as pessoas procuram e qual é o retorno que elas têm com relação a esses florais prontos, né? Floral Uhum, de mel, em princípio, é feito para ser individualizado, não é para ter fórmulas prontas. Mas tem outros sistemas de florais, tem muitos sistemas de florais que têm as fórmulas prontas. uhum, Floral para ansiedade, florais para os medos, para pânico, né? Para uhum. depressão, Isso. vocês veem. O que a gente pode dizer? Com certeza, né, nesses vidrinhos tem várias essências. E alguma dessas essências vai ser a essência que vai ter a ver com aquilo que você está sentindo. Então, vai ajudar, vai te, Uhum, de alguma forma, vai trazer alguma mudança naquele estado que você estava. Mas o que eu digo, é melhor você fazer a consulta com uma pessoa que vai te trazer os florais específicos para a tua situação, para a forma como você reage àquelas situações. uhum, Porque aí você uhum. tem uma fórmula individualizada, que era o que o Dr. Vá preconizava. Faça, cura-te a ti mesmo, né? Então, como que eu vou me curar? Se eu tenho que olhar para aquilo, o que está me trazendo ansiedade? Se eu vou e tomo o remédio, eu estou de novo usando o floral como se fosse alopatia. Eu não vou estar Uhum, olhando para aquilo que está causando sofrimento, eu não vou estar trabalhando aquele aspecto, que a nossa intenção é que a pessoa vá lidando com as suas questões para que ela possa se liberar disso, se ela integrar esses aspectos. Né? E se eu sei o que eu estou tomando, eu sempre vou, quando eu dou a fórmula, eu digo, ó, isso aqui é para te dar coragem, isso aqui é pra... Eu vou explicando para a pessoa e ela, quando vai tomando floral, ela vai entendendo para que ela está tomando aquela essência, o que ela vai estar fazendo com ela. uhum, Se ela vai na farmácia e compra um remédio pronto, ela só está tomando igual toma um remédio para dor de cabeça, para minha ansiedade. Mas ela está uhum, trabalhando a ansiedade? Não. Ela simplesmente quer eliminar o sintoma. Lembrando que a ansiedade é um sintoma. Só está dizendo que tem alguma coisa dentro dela que não está legal. E ela vai precisar olhar para isso. Ou não, uhum, né? Tem gente que não quer saber, eu não quero nem saber, eu quero que tire isso aqui de mim. uhum, O floral sempre vai ajudar a gente a olhar para aquilo que está incomodando e fazer a gente uhum, trabalhar em aquele aspecto, que é essa nossa possibilidade de nos curarmos, né? Porque se a gente não trabalha o que está causando sofrimento, a gente vai adoecer fisicamente. uhum, Então, o floral é preventivo porque ele trabalha as emoções e os estados mentais antes que isso vá desenvolver uma doença. uhum, Porque de tanta raiva uma pessoa tem, uma hora ela vai desencadear uma doença. Então, de tanto ressentimento, aquilo vai ficando dentro dela, aquele uhum, cortisol todo que essa pessoa está sentindo vai acarretar num sofrimento físico.
E muitas pessoas, só quando tem o sofrimento físico, vão procurar ajuda. Aham. Então, ver floral é um preventivo, um tratamento preventivo, quando a gente lida com as emoções e os estados mentais, para poder transformá-los antes que isso vá se cristalizando no nosso corpo físico e transformando em doença, né? Uhum. Nesse É. sentido, ele é preventivo, sim. E tem mais alguma coisa aí que tu gostaria de falar, que não foi perguntado, que tu acha importante? Olha, gente, tem tanta Acho que coisa foi para a gente uma falar. aula, hein? Eu acho que a gente falou de muitas coisas, né? Foi. Né? São, Para quem conhece Floral, acho que foi uma boa revisão, né? Para quem não conhece, provavelmente foi uma aula, né? Mesmo para quem já conhece, foi uma aula, né? Então, eu não sei se não tiver mais nenhuma pergunta agora, eu acho que não, eu não vi mais nenhuma pergunta subindo aqui, né? Vai, querida, vai, Grace, vai ficar gravado sim. para gravar. Inclusive, a gente já tinha feito uma hora inteira e caiu. Então, aquela parte também já está gravada. Foi excelente a primeira parte também. Então, vai ficar gravado sim, tá bom? E o que Fala. eu gostaria de deixar como mensagem, né, gente? Isso. A gente hoje em dia passa por muitas situações desafiadoras, né? Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de muitos desafios. E a gente precisa internamente encontrar forças para poder lidar com cada situação que acontece com a gente. E eu digo para vocês, aproveitem os florais, que são uma medicina tão sutil e tão benéfica. Está aí tão facilmente acessível, né? E possível de você ir trabalhando suas questões que estão aí te fazendo sofrer, suas preocupações, você não conseguir dormir, porque você está preocupada com o filho, porque você está apegada a alguma coisa. Então, o que eu digo para vocês, aproveitem essa medicina, porque ela é muito maravilhosa. E se vocês quiserem, me procurem. A gente tá, adoro falar de florais, adoro responder questões, então estou aqui disponível para vocês e eu vou fazer uma live. Eu tenho essa live eu quero trabalhar a ansiedade para crianças e nós vamos estar conversando. Então, eu vou convidar vocês já para essa live que vai acontecer agora em maio, tá? Eu ainda não defini a data, mas nós vamos fazer essa live para poder conversar bastante sobre a ansiedade e crianças, porque é um aspecto que está sendo muito sendo trazido aí, as crianças também estão recebendo esses efeitos desse mundão que a gente está vivendo, com A tantos... transição toda, né? Como? Com toda essa transição que a gente está vivendo aí. E assim Exatamente. que tu tiver a data, Maria Alice, passa para a gente poder compartilhar, né? Sim, Porque quanto mais pessoas compartilharem as lives, para mais pessoas chega, né? sim. Então, olha, manda aí que a gente vai fazer. Então é isso, Maria Alice. É isso, querida. Olha, Eu te agradeço profundamente, né? Eu sei o quanto tu é também ocupada, cheia das coisas, e agradeço muito por tu ter vindo comigo, por ter participado, né? Por toda essa aula que foi sensacional. Então, muito, muito obrigada, tá? E fico aí à disposição também para estar quando tu quiser, ou falar de novo, ou então quando tu fizer a tua live para a gente poder ajudar a divulgar aí para mais pessoas acessarem. olha só, que Vai? bom. Eu fico muito feliz com você também ter me convidado e de ver tantas pessoas que não deu para a gente falar, mas entrou um monte de aluna que eu lembro e que eu gosto Sim, muito. A Lélia aí, ó. Ô, olha, Lélia, sim. querida. É uma delícia a gente rever, pelo menos assim, o nome da pessoa e a carinha assim naquela... Ah, que bacana. Então, assim, Cilei, um grande abraço para você e a gente mantém Obrigada. contato,
A gente faz Sim. uma nova live aí daqui a um tempinho.